Oi, pessoal, vamos falar um pouco sobre soros e vacinas. Um assunto que está aí em alta, muita gente falando sobre vacina, muitas opiniões diferentes, e também uma das áreas de atuação do biólogo mais promissoras no momento. Quem escolher atuar tem a indústria farmacêutica como o seu principal foco de trabalho, uma das indústrias que mais movimenta a economia do mundo hoje. Sobre os soros, eles são constituídos de anticorpos, né? Eles conferem uma proteção imediata, porém não conferem proteção em longo prazo. Nós vamos falar um pouco mais sobre os soros mais para frente nessa aula, como que eles são produzidos, mas eles são uma forma importante de tratamento para diferentes comorbidades, problemas de saúde e alguns acidentes. As vacinas, por outro lado, são constituídas de antígenos, olha a diferença, mais substâncias inespecíficas chamadas adjuvantes. Ela tem uma resposta que só aparece algumas semanas após a sua administração. Vejam que é bem diferente do que a gente tem para o soro. No entanto, a sua proteção pode durar muitos anos. Isso varia de vacina para vacina. E quais são os principais tipos de vacina que já existem disponíveis para uso em seres humanos e animais? Nós temos micro-organismos inteiros atenuados, que são utilizados na produção de vacinas, micro-organismos inteiros inativados e macromoléculas purificadas. Mais para frente nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a produção de cada um desses tipos de vacinas. Falando um pouquinho sobre o histórico da produção de vacinas e da produção de soros, as vacinas elas começaram a ser produzidas no ano de 1796. Foram produzidas primeiramente por esse pesquisador que está aí ilustrado nessa figura, que é o Edward Jenner. Ele criou a primeira vacina contra uma forma de prevenção contra a varíola, né? Ele teve muita resistência na aceitação, né, dessa vacina. As pessoas eram muito resistentes. Imagina se a gente tem já resistência nos dias atuais, imagina como que era em 1796, né? A ideia de aplicar algo que foi desenvolvido em vacas, né, num ser humano, mas ele conseguiu, né, desenvolver essa vacina. Existiram pessoas que na época aceitaram serem ministradas nessa vacina. No entanto, a varíola só foi erradicada no ano de 1977. Quanto aos soros, o primeiro momento em que foram produzidos esses soros foi a primeira década do século XX. Foram produzidos os soros contra a difteria, tratamento para a difteria e tratamento do tétano. Nessa imagem é uma fotografia do Vital Brasil, um dos pioneiros na formação, na produção de soros no Brasil. O Brasil, inclusive, é um dos pioneiros na produção de soros no mundo. Algumas curiosidades, né? O Brasil foi o primeiro país no mundo a produzir o soro contra o veneno das abelhas, que é o soro antiapílico. O cientista Vital Brasil foi pioneiro na criação do soro antiofídico contra as cobras das Américas e o primeiro a criar o soro polivalente para quando não se conhece a cobra responsável pelo ataque. Todo mundo deve ter uma ideia de como que os soros são produzidos, mas para quem não sabe, são utilizados principalmente cavalos na produção dos soros.
Coelhos também são utilizados, mas os cavalos têm uma resposta muito melhor. E antes que alguém acredite que isso não é uma coisa boa, os cavalos eles são muito bem tratados. Eles não sofrem nenhum tipo de dano à sua saúde durante o processo de formação dos soros. Para quem quiser saber um pouco mais sobre como são produzidos os soros no Brasil, visitem o site do Instituto Butantan, que é um dos principais produtores de soro e que distribuem esses soros para o Brasil inteiro. Quando você entra no site do Instituto Butantan, você localiza ícones que estão direcionando para cada um dos soros que eles produzem e uma indicação de como que esse soro é utilizado. Lembrando que somente pessoas treinadas, agentes de saúde, médicos treinados, qualificados para o uso do soro, é que podem fazer a indicação do uso, né? Por isso, o biólogo, quando ele vai para um trabalho em campo, ele não deve levar consigo o soro, não é permitido a uma pessoa sem treinamento a administração desses soros. Lá no site do Instituto Butantan também existe, vocês veem aqui embaixo, um link para a bula eletrônica da Anvisa para cada um dos soros que são produzidos, como também um link que leva ao Guia de Vigilância em Saúde, que fala mais sobre os acidentes com animais peçonhentos e quais as condutas que devem ser utilizadas nesse tipo de acidentes. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os vários tipos de soros, só para conhecimento, saber que existem soros específicos para cada tipo de acidente com animal peçonhento, eu trouxe uma especificação de cada um dos soros que existem disponíveis para o tratamento. Um dos soros que existe disponível é o soro pentavalente e o antilaquético, que são indicados para acidentes com cobras do gênero Botrops, que são especificamente a jararaca, jararacuçu, urutu, surucucu e comboia. Ou em acidentes com laqueses, que é a surucucu pico de jaca, tá? Que é normalmente encontrada na Amazônia. O soro anticrotálico, que é para acidentes com cobras do gênero Corotalus, que é a cobra cascavel. O soro antielapídico, que é para acidentes com cobras do gênero Micrurus, que é a coral verdadeira. O soro antiescorpiônico, que é para escorpiões do gênero Titus, que é o escorpião amarelo, o marrom ou o preto. O soro antiaracnídico, que é exatamente para escorpiões do gênero Titus ou aranhas do gênero Foneutria ou aranhas do gênero Lochoceles. O soro antilonômico, que é para lagartas do gênero Lonomia, que é a popular taturana, oruga, tapuru. O soro antidifitérico, que é para a difteria, né, também é produzido no Brasil. Ele neutraliza a toxina da bactéria Clostridium diphtheriae. E o soro antitetânico, que é para o tratamento de tétano acidental ou neonatal. Lembrando que o soro antitetânico ele é ministrado já rotineiramente para toda mulher gestante que pode vir a sofrer uma cesariana, uma cirurgia cesariana, e aí é recomendado que ela tome um soro antitetânico como uma forma preventiva. E o soro antibotulínico, que é para neutralizar a toxina da bactéria Clostridium botulinum, que causa o botulismo.
E por fim, o soro antirrábico, que é uma profilaxia, né, da raiva humana, sempre que foi exposta ao vírus rábico. É diferente da vacina antirrábica que é ministrada aos cães. Esse soro antirrábico é para o caso da pessoa ter um acidente, uma mordida de cão, e aí ela toma o soro de forma profilática. Portanto, nós temos dois tipos de proteção que pode ser conferida ao organismo: uma imunização do tipo ativa ou uma imunização do tipo passiva. Quando a imunização é ativa, o indivíduo vai ter contato direto com o antígeno. Na imunização passiva, ele tem a transferência de anticorpos, geralmente produzidos em outros animais. Na imunização ativa, ela pode acontecer de duas formas. Ou você tem a infecção. O que é a infecção? É a entrada do antígeno no organismo. E aí desencadeia toda uma resposta inflamatória. De forma natural, né? Ou seja, você contrai uma doença e aí você tem uma imunização ativa natural. Ou você pode ser imunizado artificialmente. E aí vem o processo de vacinação. Lembrando que vacinas são produzidas a partir do antígeno. Então, você tem o antígeno entrando no seu organismo e produzindo uma reação inflamatória. A imunização passiva, ela já é a transferência de anticorpos, que pode acontecer de duas maneiras. Ou ela é natural, através da placenta, que é ainda no corpo da mãe, e o colostro, logo após o nascimento, nas primeiras mamadas do bebê. Ou de forma artificial, através de um tratamento com soroterapia, né? Tratamento com os soros que nós vimos anteriormente. Para entender melhor a produção do soro e a produção das vacinas, é importante que vocês tenham conhecimento do que é um anticorpo e que existem denominações diferentes na literatura. Existe o termo imunoglobulina e o termo anticorpo. O que são imunoglobulinas? São glicoproteínas que estão expressas na membrana das células imunocompetentes. Lembram da célula de memória, que é gerada durante a resposta inflamatória? Pois bem, a célula de memória, ela tem na superfície da sua membrana glicoproteínas que possuem reconhecimento específico para determinados antígenos. Enquanto estiver na membrana da célula de memória, a glicoproteína ela é uma imunoglobulina. Quando ela é secretada, ou seja, quando ela é liberada da célula e está circulante no plasma, é apenas uma substância, não é mais uma parte de uma célula. Essa substância circulante no plasma, ela é denominada anticorpo. Então, vejam a diferença. Enquanto está na célula, é uma imunoglobulina. No momento em que é secretada, ela passa a ser um anticorpo. Porém, a especificidade da imunoglobulina e do anticorpo é exatamente igual. Ou seja, elas possuem um formato de conexão com o antígeno que é absolutamente específico. Cada antígeno provoca a formação de imunoglobulinas e anticorpos com ligações específicas para aquele antígeno. E nós vamos ter milhares de memórias diferentes no nosso corpo, de acordo com a exposição que nós temos a antígenos diferentes ao longo de nossas vidas. Nessa figura mais abaixo, um esquema básico de um anticorpo. Existem variáveis desses anticorpos, mas basicamente eles vão ser formados por
uma porção variável, que é essa região de ligação aqui entre o antígeno e o anticorpo. Essa é a parte variável que se modifica conforme o tipo de antígeno que é exposto o organismo. Ela vai adequar essa conexão de acordo com o tipo de antígeno. O restante dessa molécula vai ser uma região constante, ou seja, ela vai ter sempre a mesma formação, independente do tipo de anticorpo. Ainda na região variável, nós temos uma porção de cadeias leves e uma porção de cadeia pesada que se conecta a região variável com a região constante. E essa conexão ocorre através de pontes de sulfeto. Por que desta ligação de pontes de sulfeto? Isso dá uma certa mobilidade à molécula no momento da conexão com o antígeno, no momento do reconhecimento do antígeno. Existem vários tipos de imunoglobulinas no nosso corpo e elas recebem essa denominação com o prefixo IG, que quer dizer imunoglobulina, e um sufixo que pode variar para G, M, A, D e E. Quais são as variações entre essas imunoglobulinas? Podem ser modificações estruturais, de tal forma que eu tenho na IgG a estrutura de monômeros, na IgM uma estrutura de pentâmero, na IgA uma estrutura de dímero, inclusive esses dímeros podem se ligar e formar grupos de dímeros. A IgD, que tem a formação de monômeros, anticorpos em forma de monômeros, e a IgE com anticorpos e imunoglobulinas em forma de monômeros também. Qual é a proporção desses anticorpos no soro, no plasma sanguíneo, normalmente no indivíduo adulto? Nós temos cerca de 80% das nossas imunoglobulinas são IgGs, 5 a 10% são IgMs, 10 a 15% são IgA, 0,2% IgD e 0,002% em IgE. Elas estão localizadas, na sua maioria, não quer dizer que ela não vai estar localizada em outro lugar, né? Mas ela está, na maioria das vezes, localizada. A IgG no sangue, na linfa e na luz de órgãos cavitários. Exemplo de órgão cavitário, o estômago, por exemplo. A IgM, ela está sempre ligada a linfócitos B, a IgA, sempre ligada em secreções, como a saliva e a lágrima. A IgD, sempre próxima também de aglomerados de linfócito B. E a IgE, próxima a mastócitos e basófilos. E por que elas estão nessas localizações? Isso está muito relacionado às suas funções. A IgG ativa a fagocitose, neutraliza antígenos e ela é uma das principais imunoglobulinas passadas da mãe para o bebê, seja pela placenta ou pelo colostro. A IgM é o primeiro anticorpo produzido na resposta imune. Então, a IgM ela tem um papel importante na ativação do sistema complemento. A IgA tem a função importante de proteger mucosas. Recordando, o que é uma mucosa? É a superfície de cavidades úmidas, né? São aqueles epitélios que revestem cavidades úmidas. A IgD tem uma importante função de ativar linfócitos B, que vão produzir outros anticorpos além da imunoglobulina IgD.
E a IgE está muito relacionada a reações alérgicas, a lise de parasitas multicelulares. Então, quando você faz um exame que torna possível fazer a quantificação dessas imunoglobulinas, nós temos aí a possibilidade de facilitar o diagnóstico de determinadas doenças, porque é através delas que a gente consegue quantificar e fazer um rastreamento do tipo de doença a qual o indivíduo está desenvolvendo sintomas. E quais são as características dessa imunização passiva? Dessa imunização que a gente faz através de soros, da administração de soros, né? Ou através da administração de soros, ou até mesmo quando o bebê recebe essa imunização através da placenta e do colostro. Ela é uma imunização imediata, ou seja, no momento em que eu administro o soro para o indivíduo, eu estou fazendo um tratamento urgente, imediato, que precisa de uma resposta imediata do organismo. No entanto, não é função do soro ativar células do sistema imune. Por quê? Porque já é um anticorpo pronto. Não vai desencadear a formação desses anticorpos. Eles já entram prontos no organismo e já vão fazer a ligação com o antígeno. E aí sim, com a ligação do antígeno já tem a promoção de fagocitose e a eliminação desses antígenos. Mas não vai gerar uma resposta imunológica e também não vai gerar a formação de células de memória, né? Porque é um tratamento, é profilático, não tem a função de desencadear todo o processo de resposta imune, apenas facilitar a fagocitose e facilitar a eliminação do antígeno. O lado negativo do uso de soro é que ele pode gerar processos inflamatórios e esses processos inflamatórios podem ser graves. Pode gerar também reações alérgicas que podem ser tão graves que não só tornam o tratamento ineficiente, como também pode levar até o indivíduo a óbito. Então, por isso também, tanto cuidado com a forma de administrar o soro. Não é qualquer pessoa que pode administrar um soro, apenas pessoas qualificadas, preparadas para essa administração. Características da imunização ativa, que é a vacina ou então a infecção, o desenvolvimento da doença, são diferentes formas de imunização ativa, é que induz a geração de linfócitos de memória, o que faz com que a resposta seja a longo prazo. Numa segunda exposição ao antígeno, a resposta é tão rápida que o indivíduo nem chega a desenvolver os sintomas. Porém, ela não é imediata. Quando você toma uma vacina, você demora algumas semanas para ter a sua resposta, a sua memória imunológica formada. Então, não é sair, tomar vacina e já sair todo serelepe pelo mundo achando que você está protegido. Você precisa de algumas semanas para o seu organismo desenvolver essa memória imunológica. E quantas semanas eu preciso esperar? Depende do tipo de vacina. Cada vacina, cada antígeno requer um período de formação de resposta de memória diferente de antígeno para antígeno. Cada vacina tem o seu tempo. Tá? E o que é necessário, né, para que uma vacina seja eficaz? Ela tem que ter algumas características para que ela seja eficaz, para que ela seja importante. E é isso que os pesquisadores na área de imunologia, na área da vacinologia, pesquisam. Quais essas
características que uma vacina tem que ter. Ela tem que ser, a proteção dela tem que ser duradoura. Ou seja, não adianta tomar uma vacina que só vai me conferir proteção por alguns meses. Eu preciso de uma proteção que dure muito tempo, de preferência que dure a vida toda. Ela deve induzir uma proteção efetiva, ou seja, não adianta eu tomar uma vacina que me oferece ainda alguma possibilidade de eu contrair a doença, né? A vacina ela precisa ser segura, ou seja, você não pode correr o risco dessa vacina causar a doença ou ter efeitos graves, né? Esses efeitos colaterais muito graves não são esperados para uma boa vacina, para uma vacina eficaz. A vacina ela precisa ser estável, ou seja, ela pode ser transportada e armazenada em diferentes condições climáticas, né? Geralmente uma vacina é produzida num lugar e levada para outro. Imagine você tem a produção de uma vacina em São Paulo e ela precisa chegar até Cuiabá. Então ela precisa ser estável para suportar essa mudança climática que ela vai passar. E ela deve ter um baixo custo de produção, né? Porque aí eu consigo produzir muitas vacinas, eu consigo vacinar um grande número de pessoas e aí eu tenho um amplo uso dessa vacina pela população. E quais são as etapas, né, que se passam quando eu já tenho a produção de uma possível vacina em laboratório? Ela vai passar por algumas etapas, né? Ela tem a primeira etapa, a primeira fase, que é o teste pré-clínico. Esses testes acontecem in vitro, ou seja, acontecem em células, em cultura, né? E posteriormente elas também são testadas em cobaias animais. Isso é um teste importante, é um teste que precisa ser feito com muita minúcia, como todos os testes da etapa de produção de uma vacina. Passou na primeira etapa dessa fase pré-clínica, aí sim ela pode ser testada em humanos. Ela passa para a fase 1, que são os testes de segurança. Eles são feitos geralmente em torno de grupos de pessoas de 20 pessoas, né? Geralmente são os próprios pesquisadores, são pessoas ligadas ao laboratório que está pesquisando a vacina, que se submetem a esses testes de segurança. Passou na fase 1, pode ir para a fase 2, que são testes de eficácia e efeitos colaterais. Aí a gente tem um grupo maior de pessoas sendo submetidas ao teste dessa vacina. A gente tem em torno de 100 pessoas ou mais testando a vacina. Lembrando que cada vacina tem um teste, um período, né, em que a resposta inflamatória é desenvolvida. Cada doença tem um período. E esse período precisa ser respeitado para cada uma dessas fases. Né? Não dá para generalizar quanto tempo dura cada fase. Depende do tipo de vacina que está sendo produzido, depende do tipo de doença que ela está tentando prevenir. Então, cada fase tem um período de duração. A fase 3 é a fase de teste de eficácia, efetividade e segurança. Esse teste já é feito com um grupo bem maior, de 1000 pessoas ou mais. Né? Passou na fase 3, vai para a fase 4, que é a etapa de monitoramento após aplicação na população. Aí você tem um grupo bem maior, um grupo de 100.000 pessoas ou mais, e aí você vai monitorar essa população para ver se realmente essa vacina foi eficiente, efetiva, segura, né? E não possuiu muitos efeitos colaterais. Cada efeito negativo nos testes precisa ser corrigido, exigindo que algumas correções voltem para etapas iniciais.
Isso pode ocorrer dezenas de vezes e cada investigação pode demorar muito para achar soluções. Por isso, a demora na produção de uma vacina. Se você falha em alguma dessas etapas, você precisa retornar à etapa anterior. Isso é feito inúmeras vezes, até a certeza de que essa vacina é realmente eficaz. Bom, retomando sobre os tipos de vacinas, nós temos vacinas produzidas com micro-organismos inteiros inativados, inteiros atenuados, apenas uma parte do agente infeccioso, vacinas de DNA na forma de plasmídio e vacinas de RNA, que são a grande novidade do momento. É a primeira vez na história que vai ser produzida uma vacina de RNA. Exemplos de vacinas que são produzidas através de bactérias inativadas. Nós temos a antrax, com a prevenção contra o antrax, a prevenção do cólera e da coqueluche. Exemplo de vacina para bactérias produzidas com bactérias atenuadas, é a prevenção da tuberculose. Exemplo de vacinas produzidas com vírus inativados, nós temos a influenza, a raiva e a poliomielite produzida pela Salk, que é diferente da poliomielite da Sabin, que é produzida com vírus atenuados. Também exemplo de vacina produzida com vírus atenuados é a cachumba, a varicela zoster e a febre amarela. E como que eu inativo um micro-organismo? Existem algumas formas através de agentes físicos, por exemplo, a radiação UV, o calor, e agentes químicos, por exemplo, o formol. Quando nós lavamos as nossas mãos com sabão, a gente está inativando o vírus da Covid. É um mecanismo químico que nós estamos utilizando para inativar. E o que é esse inativar o micro-organismo? É quando ele perde a sua capacidade de replicação. O micro-organismo continua ali, ele não deixa de existir, mas ele não vai poder replicar mais, ele não vai poder proliferar, Porém, mesmo sem replicar, ele continua produzindo uma resposta imune, que é o caso das vacinas. E o antígeno está ali, ele vai produzir uma resposta imunológica no organismo, porém ele não vai conseguir se replicar, o que faz com que ele seja mais seguro. As vacinas inativadas, elas são mais seguras. Porém, apesar de serem mais seguras, elas requerem mais de uma dose para ser realmente eficaz. A maioria das vacinas que estão no calendário vacinal brasileiro são vacinas inativadas para poder atingir uma grande parte da população. No entanto, todo mundo já deve ter passado pela experiência de tomar uma vacina, passa algum tempo, precisa retornar ao sistema de saúde para tomar a segunda dose, o reforço da vacina. Isso porque é um organismo inativado, ele é para ser mais seguro e aí eu preciso tomar mais uma dose. Como eu vou atenuar um micro-organismo? É o outro tipo de vacina, é a vacina atenuada. Existem diversas maneiras, mas a forma mais comum é quando você coloca aquele agente causador da doença para crescer em condições adversas, ou seja, ele vai crescer em cultura, mas não vai ser a condição ideal para o crescimento dele, o que faz com que ele prolifere, porém ele perde um pouco das suas características, fazendo com que ele não seja mais tão patogênico. Esse tipo de vacina, ela é menos estável,
certo? O que faz com que ela não seja tão segura. Existe, né, a sua margem de segurança porque ela precisa passar por aquela sequência de testes da mesma maneira que qualquer outra vacina, mas ela não é tão estável, né? E por ser produzida com antígeno atenuado, ela apenas uma dose é suficiente. Um exemplo de vacina que a gente tem no calendário vacinal brasileiro é a tríplice viral. A tríplice, ela é produzida a partir de vírus atenuados e apenas uma dose é suficiente, só que ela provoca uma resposta tão acentuada que nós temos até a formação de uma cicatriz, né, no braço por conta da administração dessa vacina. Uma vacina que está em produção, ainda não é disponível para o grande público, mas está quase para ser liberada, ela está passando pelas fases de testes, é a vacina contra a dengue. Também vai ser produzida a partir de modificações atenuadas do micro-organismo. E ainda existem as vacinas de macromoléculas, que são vacinas derivadas e purificadas do agente patogênico. Exemplos dessas vacinas, a gente tem os toxoides, né? São vacinas preparadas a partir de exotoxinas bacterianas, ou seja, elas são cultivadas e são purificadas para a formação dessa vacina. Existem vacinas de polissacarídeos capsulares, onde se utiliza antígenos polissacarídeos da cápsula bacteriana, fusionados com antígenos proteicos. E existem os antígenos recombinantes, que utilizam proteínas preparadas através de engenharia genética. Todas vacinas seguras e que passam por todas as etapas de teste. As vacinas de DNA não são muito comuns, né? Eles são plasmídeos bacterianos que contêm o gene que codifica um antígeno. Elas são consideradas vacinas muito seguras, baratas, de fácil obtenção. Porém, ela induz uma resposta fraca em humanos, por isso elas são pouco utilizadas. As vacinas que existem no mercado, que são muito mais comuns, produzidas a partir de DNA, são vacinas para cavalos, contra o vírus do oeste do Nilo, e vacinas para salmões, contra o vírus da necrose hematopoética. E existem vacinas em teste, sendo produzidas contra a Covid, mas elas também não estão dando respostas esperadas, né? Então, pouco provável que a gente tenha vacina de DNA para a Covid. E os adjuvantes? Quem são esses adjuvantes? São aqueles que complementam a vacina. A vacina ela não pode ser só de antígeno. Ela é o antígeno mais o adjuvante. E qual a função desses adjuvantes? Eles vão aumentar o efeito dessa vacina, potencializar o efeito dessa vacina. De que forma? Eles vão levar a ativação dos macrófagos dentro do organismo que recebe essa vacina. Eles vão provocar um recrutamento de células inflamatórias. E desta forma acabam também os adjuvantes retardando a destruição do antígeno vacinal. E retardando que o organismo destrua esse antígeno, também vai ajudar com que essa vacina permaneça no organismo por mais tempo, né? Fazendo com que eu tenha uma resposta a mais longo prazo ainda. Existem alguns tipos de adjuvantes, né, que são componentes bacterianos em suspensões oleosas, mas eles são produzidos principalmente para uso veterinário. Não são muito recomendados para seres humanos, tá? São proibidos, inclusive, para seres humanos. Para humanos, um dos principais adjuvantes utilizados é o alúmen, mas existe uma série muito grande de adjuvantes sendo produzidos. E
A escolha do adjuvante pelo pesquisador que está produzindo a vacina, ela também considera as características utilizadas para o antígeno, a segurança, né, a eficácia, tudo isso faz parte do teste da vacina. A novidade que nós temos esse ano de 2020 é a produção de soro de cavalo para a Covid-19. E aí a pergunta é, esse soro é a cura para a Covid-19? Não, a gente tem que ir com muita calma com essa notícia. Nós temos que recordar que a sorologia é um tratamento, ou seja, ela ameniza casos graves e diminui tempo de UTI, mas não é a cura. Né? Não é a salvação, não vamos sair todos pegando Covid porque toma um soro e pronto, está curado. Cada organismo reage à sorologia de forma diferente. Alguns desenvolvem reações inflamatórias, alguns possuem reações alérgicas. Cada indivíduo reage de uma forma diferente à sorologia. E não tem como se prever a reação do organismo à sorologia. Só dá para a gente saber tentando o tratamento. Mas isso é reforçado pelos cientistas, que deve ser noticiado com muito cuidado para que não se gere falsas esperanças. É um exemplo de pesquisa científica de qualidade produzida por instituições brasileiras, né, e que traz uma luz no fim do túnel, um dos tratamentos que foi muito eficiente durante a pandemia da Covid-19. Como que vamos descobrir se uma imunização para a Covid pode ser duradoura? Porque assim, estamos produzindo vacinas e não se sabe o tempo que essa vacina vai conferir, né, uma proteção eficaz. Existe um trabalho que foi publicado na Nature, que está aqui o título do trabalho, para quem quiser pesquisar e saber um pouco mais sobre esse trabalho, que esse artigo investiga a memória imunológica de dezenas de pessoas em 3 grupos, né? Pessoas recuperadas da Covid-19, pessoas que tiveram SARS em 2003 e pessoas que nunca pegaram Covid nem SARS, mas já pegaram outros tipos de coronavírus. Sim, existem outros 4 coronavírus, né, bastante semelhantes ao SARS-CoV-2, que a gente está aí tendo a pandemia atual. São alguns dos vírus que causam resfriados, que nos atacam todos os anos, além do influenza. Então pode ser que você já tenha tido contato com algum coronavírus, mas você não sabe, né? 100% das pessoas que tinham sido infectadas pelo SARS-CoV-2 apresentaram anticorpos contra proteínas virais. Esses anticorpos contra essas proteínas virais, eles receberam o nome de NP e RBD, pelos pesquisadores que estavam fazendo essa pesquisa. As pessoas infectadas pelo SARS-CoV-1, que é o da SARS de 2003, mesmo 17 anos depois, ainda apresentavam anticorpos contra a proteína NP, que é idêntica entre os dois vírus. Mas eles não apresentam anticorpos contra a proteína RBD, que é diferente do SARS-CoV-1 e do SARS-CoV-2. E as pessoas que só tinham sido infectadas por outros coronavírus não apresentavam nenhum desses anticorpos. 50% das pessoas que tiveram resfriados de outros coronavírus ao longo da vida, mas que nunca tiveram contatos com os 2 SARS-CoV, até reconhecem as proteínas do SARS-CoV-2, mas não possuem anticorpos contra o vírus. Então, o que é a conclusão desse artigo, né? Que muito provavelmente, a hipótese que esse artigo traz, muito provavelmente essas são as pessoas que apresentam uma forma leve da doença. Uma justificativa para a gente entender por que tem gente que tem uma forma mais branda, outros têm uma forma mais grave da doença.
As pessoas que foram infectadas pela SARS-CoV-2 em 2003 ainda apresentam alguma capacidade de combater e reconhecer o SARS-CoV-2 através de anticorpos e de células de defesa. Então, gente, esses resultados indicam que a imunidade ao SARS-CoV-2 pode ser robusta e pode durar muitos anos, porque se um vírus muito semelhante ao da Covid, que foi o vírus da SARS, ainda as pessoas possuem anticorpos, mostram que a imunidade durou todos esses anos, né? Isso deixa a gente muito animado. E qual é a melhor parte dessa notícia? É a possibilidade que as vacinas que estão sendo produzidas agora, elas vão ser duradouras, né? Elas vão dar uma proteção de longo prazo, né? Mas a gente tem que esperar todas as fases de teste para ter certeza. Até lá, né, manter as recomendações de higiene e distanciamento.